Beleza, tá gravando. Então, a primeira parte que eu queria fazer dessa reunião não vai ser eu que vou estar falando, vai ser vocês. Eu queria entender o geral, como é que funciona todo o processo aí da empresa de vocês, a área de planejamento, como vocês planejam, como vocês planejavam antes de contratar a Prevision, se vocês utilizavam linha de balanço já, quem que é responsável por essa parte, se vocês têm um setor de planejamento, como vocês fazem o orçamento, enfim, pode falar à vontade, quem quiser aí, tá liberado para abrir o microfone para a gente entender um pouquinho da Cadema em si, como que funciona aí no departamento de vocês. Começa tu. Bom, está no processo agora. Oi, Eugênio, só tá um pouquinho baixinho, tu consegue ir um pouquinho mais perto ali do microfone do Gabriel? Peraí, deixa eu fazer só um detalhezinho aqui. Vê se fica bom agora. Alô, então tá. Começar a falar, estamos num processo novo para a empresa, né? E nós fazíamos a parte orçamentária era muito precária, e fazíamos orçamentos mais que nada comparando as nossas obras, o tipo de obra, e era muito simples, né? E esta foi a primeira vez que a gente começou uma obra, estamos começando uma obra com um orçamento detalhado, e nós contratamos a técnica para isso. E estamos em um processo de crescimento da empresa, onde precisamos organizar, né? E essa organização demanda processos, né? Então, a ideia é ser direto obra e todos os processos bem definidos. E encontramos em vocês essa solução para esse acompanhamento com os processos de direito, né? Chegamos a um ponto onde estamos já com algumas obras de porte importante, em que já não pode ser acompanhado via planilha de Excel, então, a resposta tem que ser mais rápida, mais dinâmicas. Estamos em processo onde vamos a começar a ter obras de porte, várias obras tocando de forma simultânea. Então, mas agora estamos nos preparando para esse futuro que está por acontecer agora, né? Até agora, como te falei, a parte sanitária era muito precária. Nós fizemos experiência com a Tático, gostamos bastante, né? Mas agora precisamos esse além, nós precisamos ir. Esse orçamento tem que ser aplicado na obra, tem que ser acompanhado, tem que ser corrigido caso aconteça algum imprevisto. Para isso, acreditamos que a empresa de vocês seja o ideal para nós, não? Entendi, certo, legal. Eu sei que foi me falado, né, que vocês já foram cliente Prevision, não chegaram a utilizar muito, mas imagino que tenham passado por uma fase parecida de implantação. Vocês estavam presentes nesse momento da empresa? Estávamos presentes, só que a verdade é que a gente não tinha departamento para fazer essa implantação, né? Nós somos uma empresa pequena, né? Onde os proprietários, tanto Gabriel, eu, todos trabalhamos diretamente no dia a dia da empresa. E essa planificação, a gente, naquele momento, não tínhamos um departamento específico para isso. E nós criamos agora esse departamento, né? Onde Sabrina vai ser a encargada de acompanhar o dia a dia da parte orçamentária e da parte de planejamento, junto com o nosso engenheiro de obra também, não? E nós aqui, mais que nada, para tentar entender e poder tomar decisões caso aconteça algum problema no transcurso das obras, e ter essa ferramenta para ter
um tempo de resposta mais ágil, né? Legal. Essa é bem a ideia da Prevision mesmo, a gente ter tanto essa parte que você falou do orçamento vinculado na obra, né? Então a gente medir fisicamente, a gente também já medir monetariamente, e essa parte de tudo no mesmo lugar, né? De centralização das informações. Então, vocês saberem exatamente o que está acontecendo em cada canto da obra, vocês conseguirem tomar as decisões com base em dados. Eu acho que isso é bem importante. A gente vai ver como a gente consegue fazer isso aqui por dentro da Prevision. A maioria das obras de vocês são tipologia vertical? Vocês fazem casa? Vocês fazem prédio? Hoje estamos, em particular, fazendo condomínios multifamiliares horizontais, né? Legal. E a que vocês vão implantar inicialmente aqui na Prevision vai ser um vertical? Não, horizontal. É um condomínio de casas. De casa vai ser horizontal? De casas, um condomínio de 15 casas, né? Nossa próxima obra é parecida também, né? Nossas duas obras na sequência são muito parecidas, né, com a obra, né? Entendi, legal. E aí vocês estão utilizando a Tático, então vocês têm Cienge, né? Foi falado, então vocês vão fazer essa parte de trazer o orçamento do Cienge para dentro da Prevision, fazer uma coisa só para a gente ter essa centralização de dados, é isso, né? E aí, só para saber, vocês têm a API de dados do Cienge ou vocês planejam trazer por planilha? Não sei nem direito o que é isso. Não sei se o pessoal da Tática aí consegue nos ajudar nessa resposta, o Paulo. Francisco, por enquanto eles não têm uma API, a gente vai fazer essa inclusão pela planilha mesmo. Entendi. É tranquilo do mesmo jeito, a gente prepara uma planilha e sobe sem problemas. Tá. Então, vou começar aqui a nossa apresentação, falar daqueles temas que eu já tinha dito logo no início da reunião que a gente trataria hoje, que são os dois principais para a gente entender como funciona a plataforma e como a gente vai conseguir otimizar os nossos processos utilizando ela. O primeiro conceito bem importante, a gente fala que a Prevision é uma plataforma de planejamento em linha de balanço que utiliza a metodologia Lean. Então, antes da gente falar da linha de balanço, eu queria saber de vocês se vocês têm algum conhecimento do que seria Lean, de Lean Construction, o que é isso aplicado nas nossas obras, como se aplica. Não tem conhecimento nenhum. Nenhum? Legal. Então eu vou fazer uma breve aqui aulinha de história para a gente entender da onde que veio e por que existe. Não se assustem, é planejado para ser assim, a gente não tem pressa nessa primeira reunião para chegar no cronograma, a ideia é a gente chegar com essa base pronta já. Então deixa eu explicar para vocês o que seria o Lean. Há muito tempo atrás, pós Segunda Guerra Mundial, ali 1950, os Estados Unidos ganhou a guerra, né, com os ataques ao Japão, e ficou super bem em cenário global, economicamente, enquanto o Japão não. O Japão, que tinha acabado de ser bombardeado, tinha perdido várias indústrias, estava mal. E os Estados Unidos, naquele poder supremo, eles criaram uma produção em massa. Então, no setor automobilístico ali, eles produziam carros descaradamente, assim, 50 mil carros por dia. Aqueles filmes antigos do Charlie Chaplin, que os caras ficam batendo na esteirinha, fazendo a mesma coisa o dia todo. Então, eles produziam em massa. Tinha uma produção que gerava vários desperdícios, mas ao mesmo tempo gerava muito valor. E eles conseguiam fazer isso porque eles tinham muito acesso à mão de obra e muito acesso a materiais, que era isso que gerou essa vitória da Segunda Guerra, tudo mais. Enquanto no Japão, eles não tinham isso. O Japão estava em crise, então eles não tinham muito material e não tinham muita mão de obra. E a solução que eles encontraram para se igualar aos Estados Unidos foi a solução Lean, que surgiu na Toyota. Hoje a gente vê carros da Toyota em qualquer lugar. Então, se você sair na rua agora, vai ter um Toyota lá. Da onde que ganhou tanta relevância a Toyota? Ela não conseguia produzir quase nada. Eles viajaram para os Estados Unidos e viram que eles não iam conseguir fazer igual a Ford lá fazia. Eles chegaram a uma conclusão de que eles tinham pouco, mas se eles utilizassem o que eles tinham ao máximo, eles iriam produzir
muito mais. Então, em vez da gente ter muito material para produzir muito, eles iriam conseguir produzir muito com pouco, eliminando desperdícios, fazendo tudo na hora que tem que acontecer. A filosofia Lean, ela tem essa casinha, e ela é justamente isso. Ela está na criar o máximo valor possível com menor quantidade de recursos possíveis. Essa casinha seria do Lean, dos conceitos, eu já vou apresentar para eles. O Lean é originalmente da manufatura, então do setor automobilístico, e aí a gente consegue trazer ele para dentro do nosso setor da construção civil. O setor da construção civil, ele é repleto de desperdícios. O Lean, ele vem para eliminar desperdícios. Quando a gente pensa em canteiro de obras, em construções, que desperdícios vêm na mente de vocês, por exemplo? Cita 2 grandes desperdícios que vocês acham que tem aí na construção civil, em canteiro de obras, que a gente tem que eliminar. Madeira, tijolo, concreto. Legal, vamos pegar tudo isso, madeira, tijolo, concreto, concordo, a gente desperdiça muito, a gente compra mais do que a gente utiliza, a gente desperdiça, mas vamos usar tudo isso em um desperdício só, de materiais. Então, boa, ótima resposta, a gente desperdiça muito material hoje em canteiro de obras. Tem mais um que vem à tua mente de desperdício, esse é menos óbvio, não tem problema tu não saber, isso aqui não é uma prova, é justamente só para ficar mais dinâmico uma conversa. Um desperdício que acontece muito e a gente não percebe. Retrabalhos, tempo de mão de obra. Perfeito. Tirou as palavras da minha boca. Tempo. Vamos parar aí, não precisa nem botar tempo de mão de obra ou retrabalho, desperdício de tempo. O quanto a gente desperdiça tempo na obra? Deixa eu te dar um exemplo. A gente acabou a alvenaria do segundo andar. Quando acaba a alvenaria, a gente já consegue entrar com o pessoal da elétrica, por exemplo. Mas, ou o pessoal da elétrica ainda está acabando no primeiro andar, ou não foi comprado o material da elétrica ainda, e isso vai demorar 2 dias. Então, por 2 dias, onde tinha frente de trabalho, não vai estar sendo executado nada, por erro de planejamento. Deixa eu dar um exemplo de redução de tempo, bem que a gente não percebe e afeta muito. Eu implanto aqui desde o ano passado, eu já vi tudo de empresas que utilizam o Lean de maneira assim exemplar. Uma empresa que eu acompanho há bastante tempo fez uma consultoria Lean, e eles descobriram que o banheiro do canteiro de obra deles ficava lá, tipo, tu entrava no canteiro de obra, logo tinha o banheiro na esquerda, daí tu tinha que andar até a obra e subir os andares. Então, o pessoal que estava trabalhando lá na obra, quando eles precisavam ir no banheiro, então estava lá no 10º andar, precisei ir no banheiro, eles tinham que descer, andar até o início do portão da obra, usar o banheiro e voltar. O que era para ser um negócio de 2 minutinhos de ir no banheiro e voltar, virava 15 minutos. Então, cada funcionário que precisava ir no banheiro perdia 15 minutos ali, porque o banheiro era lá longe. E vamos pensar em um período de trabalho que cada funcionário vá 3 vezes no banheiro. Então, 45 minutos do tempo que estava sendo pago para os funcionários, por dia, eles estavam usando para ir e voltar do banheiro. Isso foi identificado com a consultoria Lean. Vamos botar isso em proporção de tempo. A nossa obra está atrasando. Todos os nossos funcionários chegam 45 minutos atrasados na obra. Para a gente fica óbvio, cara, nossa obra está atrasando porque o pessoal não tem noção de tempo. A gente já começa às 8 da manhã lá na obra, está todo mundo chegando às 8h45. Fica nítido. Quando o problema é mais disfarçado, então é esse problema do banheiro, a gente não percebe tão fácil. E quando foi corrigido, vários serviços que eram planejados para ser feitos em 5 dias começaram a ser feitos em 4. Essa, junto com outras mudanças que eles fizeram, por exemplo, outra que fizeram também relacionada ao desperdício de material. Antes, os blocos os tijolos, né, quando faziam a alvenaria, eles eram feito o corte no local. Então, o pedreiro que estava fazendo lá, quando precisava cortar o tijolo, cortava ali, colocava. E isso desperdiçava material. O corte era feito, cortei aqui, cortei demais, vou jogar esse fora, vou pegar outro e cortar certinho. Tirava tempo do pedreiro, então ele precisava parar para cortar, e aí eles também fizeram uma central de corte. Então os cortes eram planejados, eles sabiam onde precisava cortar para funcionar aquela parede. E essas foram as 2 principais mudanças, a central de corte e o banheiro. Isso não foi feito, essa diferença de replanejamento dessas 2 coisas não foi feita no início da obra, já estava na metade para acabar, e eles sabiam que ia passar um pouco do prazo.
eles mudaram essas duas coisas, mais algumas coisinhas, mas o principal foi essas duas, e eles ganharam 1 mês e meio de obra. Duas decisões extremamente simples, conseguiram fazer, eles iam ter 1 ano para acabar a obra ainda, eles acabaram em 10 meses e meio. A gente pensa que o estimado hoje é que um dia de obra, um dia que a obra esteja ali parada a mais, só existindo, sem pensar em custo de material extra, um dia que a gente atrasou a obra, é R$3.000. Só da obra existir. A obra está ali parada, existindo, sugando o dinheiro da empresa, é R$3.000 por dia. Imagina o que eles economizaram em 1 mês e meio de obra, fazendo essas mudanças simples. Uma mudança foi trazer o banheiro mais para perto, a outra mudança foi fazer uma central de corte, botou um cara lá para cortar o dia todo e os outros não iam precisar. Então, duas mudanças simples que eliminaram os dois principais tipos de desperdício, o de material e o de tempo, igual o Gabriel falou, conseguiram 1 mês e meio de obra. Então, a gente, com a linha de balanço aqui, com a Prevision, a gente tenta não só ser um local onde vocês vão fazer o planejamento em si, vocês vão, enfim, se vocês faziam em Excel, vocês vão puxar o Excel para cá, mas também um local para vocês conseguirem aplicar esse conceito Lean. Nessa casinha aqui, esse pilar da direita do Just in Time é o que a gente vai tentar aplicar para vocês no cronograma. O Just in Time significa bem na hora, é exatamente isso. Tudo tem que acontecer na hora que tem que acontecer. Então, por exemplo, uma gestão a médio prazo. Aquele exemplo que eu dei da alvenaria, vamos supor que vocês não estão conseguindo fazer elétrica porque não compraram o material ainda. Não compraram material elétrico, vão ter que esperar 2 dias. Então, vocês vão perder 2 dias de obra porque não foi feito esse material. A gente controlar a nossa obra para a gente saber que quando puder ter elétrica, vai estar tudo pronto para ela estar lá. Então, quando abrir frente para elétrica, o pessoal da elétrica vai estar lá pronto para fazer, com o material pronto para fazer. Então, sempre tudo está acontecendo na hora que ela pode acontecer. Tact time, padronização de ritmos. Eu já vou mostrar para vocês como isso vai afetar o nosso cronograma. Fluxo contínuo, a gente não ficar quebrando com folgas necessárias também, já vou mostrar exemplos práticos disso. Então, produção puxada, a gente, quando conseguir fazer, a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer na hora que tiver frente de trabalho, a hora que precisar ser feito, vamos fazer, não vai ter empecilhos. Já vou mostrar tudo isso praticamente, de maneira prática, né, no nosso cronograma. Então, no geral, é isso, o conceito de Lean. A gente, não necessariamente foi criado no Japão ali, quando eles estavam em crise, não precisa estar em crise, tanto que o Lean substituiu total essa produção em massa. Se você tiver recursos e utilizar Lean, tu vai produzir muito mais do que conforme você desperdiçava muito, todos esses problemas que eu comentei. Alguma dúvida dessa parte de Lean, pessoal? Não, Tá. tudo certinho. Antes da gente aprofundar mais, então, esse Lean no cronograma, aqui estão os 11 princípios, eu vou deixar um pouquinho nessa telinha, agora, se vocês quiserem rever a reunião depois eu mostro onde fica cada um deles, mas todas essas reduções ali vão impactar muito no nosso tempo de obra, redução de variabilidade, saber o que vai ser feito, melhoria contínua, reduzir o que não agrega valor, tudo isso eu vou mostrar como a gente faz no próprio cronograma. E aí o outro conceito importante é o de linha de balanço, que é onde a gente vai fazer o nosso planejamento aqui dentro da Prevision. Vocês têm conhecimento de linha de balanço, sabem o que é, sabem como é feito, como que vocês faziam se não faziam por linha de balanço? Sim, conheço. A gente trabalhava no começo, a gente trabalhava com o Project. Né? Mais ou menos, acredito que seja mais ou menos o princípio dessa linha. Né? Tu diz a comparação de Project com o gráfico de Gantt, por exemplo. A gente vai ver que apesar deles serem parecidos fisicamente, então eles terem aparências parecidas, eles são bem diferentes. E eu vou entrar isso com vocês. Então, o que seria a linha de balanço? Essa aí é a imagem da linha de balanço, né, da Prevision. Então, a gente é um gráfico parecido com o gráfico de Gantt, então é um cronograma. Qual que é a grande diferença? No Gantt, o eixo Y, ali onde tem subsolo, tipo 1, tipo 2, eles são as atividades. Então vai ter lá, em vez desses tipos, vai ter lá alvenaria, pavimento 1, alvenaria, pavimento 2, alvenaria, pavimento 3. Então isso gera um cronograma super extenso. Então tem projects aí de 10 mil linhas. Então fica inviável da gente analisar um cronograma inteiro
ele acaba ficando muito pouco visual. A linha de balanço ela é feita para pavimentos para projetos com vários tipos de repetição. Por exemplo, o que vocês querem colocar para a gente, esses loteamentos. Então, são várias casas padronizadas. São todas com serviços parecidos. Você vai ter alvenaria na 15ª casa do jeito que você vai ter alvenaria na primeira casa. E depois da alvenaria da primeira casa, vai vir um serviço que vai ser o mesmo da 15ª casa. Então, a gente tem essa repetição cíclica de serviços. Isso vai nos ajudar muito na linha de balanço. Olha como está feito aqui, eu não sei se está muito pequenininho para vocês, mas esses pacotinhos de trabalho ali, o azul, o laranja, o azul claro, o preto, eles são os nossos serviços. Então, primeiro, o azul escuro é da estrutura. A gente lançando o pacote de estrutura, a gente consegue lançar todos de uma vez em sequência. Então, o que está nos falando ali, essa escadinha, é o seguinte: a equipe de estrutura está no subsolo, quando ela acaba, ela vai para o térreo, quando ela acaba, ela vai para o tipo 1, tipo 2, e a gente lança isso tudo de uma vez. A linha de balanço tem essa cara de escadinha, e quando acaba a estrutura do primeiro pavimento, ele já está puxando a alvenaria. Quando acaba a estrutura do segundo pavimento, ele também puxa a alvenaria. A alvenaria que acabou no primeiro pavimento vai para o segundo. Então, fica tendo essas repetições cíclicas de atividades, e mesmo sendo uma obra gigante, então 50 casas num loteamento, ela vai continuar tendo uma quantidade bem pequena de lotes e sendo muito visual. A gente consegue, independente do tamanho do cronograma, a gente consegue visualizar ele no geral, sem muita complexidade. Então, ele é um cronograma baseado em eficiência e produtividade. Ele sendo visual assim, a gente conseguindo enxergar ele como um todo, a gente enxerga todos os problemas que tinham nele. Então, conforme a gente não sabia por um cronograma menos visual, por exemplo, o Project que você citou, você tem várias linhas lá, a gente não consegue enxergar, por exemplo, folgas que estão acontecendo nele. Deixa eu dar um exemplo aqui, eu acho que eu tenho um exemplo bem legal aqui logo em seguida. Esse cronograma da esquerda, ele veio direto de um Project, por exemplo. Então, a gente tem como subir de um Project e ele vai simplesmente colocar datas por datas. Então, se lá no Project estava falando que a alvenaria ia do dia 6 de fevereiro até o 10 de fevereiro, ela vai subir direto para a plataforma nesse dia. Quando ele subiu, ficou com essa cara aí, da esquerda. Cada período onde não tem acontecendo, então ali ó, tem o gesso liso no BL1, depois fica 2 semanas sem acontecer nada, fica outra coisa. Cada um disso aí é espaço vazio, é desperdício de tempo. Por que a gente está deixando de fazer por tanto tempo nesse pavimento? Será que já, quando você acabou esse pacote de trabalho, já não vai ter frente para realizar o próximo? É muito difícil de enxergar esses gargalos em cronogramas menos visuais. Por exemplo, um gráfico gigante que tem 4.000 linhas. Se a gente olhar, sempre vai estar acontecendo algo nesse cronograma. Se tu olhar no dia 22 de fevereiro, vai ter um serviço em algum local. Mas será que não dava para estar fazendo coisas em outros também? Mais serviços ao mesmo tempo, afinal são times diferentes que fazem o gesso liso e que fazem a alvenaria. Então, quando a gente otimiza utilizando a linha de balanço, a gente pegou esse cronograma que estava meio caótico aí, analisou todos os problemas e a gente consegue transformar nesse segundo, que a gente mantém o fluxo contínuo, aquela ideia de linha de fluxo contínuo, acabou um, vai o outro, acabou um, vai o outro, e a gente consegue deixar ele muito mais acessível para quem vê. Então, quem enxerga esse cronograma da direita, então vamos pensar numa gestão visual, imprimiu e colocou na obra, o pessoal do trabalho vai olhar ali, pô, tô na metade de julho, o que está acontecendo? Gesso liso. Então, a gente deixar ele mais visual e a gente ainda consegue enxutar ele, deixar ele mais rápido, né? Perder esses desperdícios de tempo. A gente ainda consegue deixar ele mais otimizado ainda. Um exemplo, a gente consegue pacotizar os serviços. Então, no Lean, a gente tem o conceito de que um projeto muito complicado acaba prejudicando ele. Então, tu tem um projeto que acontece 60 processos ao mesmo tempo, no geral vai ter processos desnecessários que não agregam valor e vai ser difícil para gerir, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, como é que eu vou medir tudo? A gente consegue transformar tudo, a gente vê que as coisas que acontecem juntas, no geral, elas são correlacionadas, a gente consegue transformar em uma só grande coisa. Então, por exemplo, ali no primeiro, que está tudo aberto, pode ser que tenha lá acontecendo ao mesmo tempo as prumadas de elétrica junto com as prumadas de hidráulica, e aí são 2 pacotes diferentes. Será que não vai estar acontecendo ao mesmo tempo? A gente consegue fazer uma coisa só?
um serviço de prumadas em geral. Então a gente vai enxutando com base na necessidade de vocês. Esse tipo de coisa é da necessidade de vocês. Se vocês preferirem fazer aberto, pode deixar. O mais otimizado seria fazer o mais clean possível. Agora eu queria dar um exemplo para vocês, para não ficar falando por cima e sem dar exemplos práticos de como a gente consegue fazer isso na linha de balanço. Isso aqui é um exemplo simplificado, mas é muito comum, tá? Isso aqui não é algo bobo, isso aqui vem muito de primeiros planejamentos aqui para a linha de balanço, de um planejamento que chegou agora, veio de outro software de planejamento, chegou assim: alvenaria, drywall, instalações elétricas, instalações hidráulicas. Qual que é a primeira coisa que vocês mudariam nesse cronograma? O que vocês já enxergam que está atrapalhando ele, que daria para a gente otimizar? Sim. Pequeno. Como? Imagem tá pequena. Ah, tá muito pequena? Putz, acho que como é... Aqui, ó. Vamos lá. Vou dar um zoomzinho aqui. Então, vem aqui a alvenaria, aí depois vem o drywall. Lembrando, o eixo X aqui é o tempo, né? Então, a alvenaria aqui, daí depois aqui só o drywall, aí as instalações elétricas, instalações hidráulicas. Não precisava ter Que tanto vocês... espaçamento entre os serviços, né? Já Como? podiam entrar, por exemplo, a alvenaria no terro, já podia, não precisava ter tanto espaçamento para entrar na drywall, para entrar na instalação, já podia juntar tudo. Perfeito, Se incrível. você Essa é tem a resposta, exatamente o que eu falaria também. Então vamos quebrar esses tempos. Quando a alvenaria já acaba, a gente já puxa o drywall. Não precisa esperar a alvenaria acabar inteira para começar o drywall. Então vamos fazer essa como a primeira mudança, essa eliminação das folgas desnecessárias. Então agora, quando está acabando a alvenaria, está vindo o drywall. Quando está acabando a instalação elétrica, está vindo a instalação hidráulica. Ainda tem algumas folgas, tá? A segunda resposta eu vou dar, porque aí é mais complicada e envolve um conceito Lean que eu não expliquei ali, que eu queria explicar essa hora, que é a padronização de ritmos. A gente já conseguiu melhorar muito, então está na mesma escala de tempo, dá para ver a quantidade de... Aí, antes estava acabando em dezembro, agora está acabando no início de outubro, mas a gente ainda consegue melhorar. Em projetos, o ritmo vai criar vários problemas, a diferença de ritmo. O que eu digo com ritmo? O tempo que a gente demora para fazer cada pacote. A alvenaria e o drywall estão acontecendo a mesma quantidade de tempo. As duas estão sendo 10 dias ali. O que isso gera? Quando acontece a alvenaria, já vem o drywall. No de cima acaba a alvenaria, já vem o drywall. Porque quando acaba, já tem frente no próximo. As instalações elétricas, elas estão demorando mais. Elas não estão demorando 10, elas estão demorando 15 dias. O que isso está impactando? Quando acaba o drywall do segundo pavimento, o time de instalações elétricas ainda está terminando no primeiro, porque eles têm 5 dias a mais. Então vai gerar um gap de 5 dias no tipo 1. Quando a gente vê o tipo 2, vai gerar mais 5 dias. Então agora vão ser 10 dias. No tipo 3, 15. Essa diferença de 5 dias de ritmo, cada pavimento que vai subindo, vai gerando uma diferença maior e vai criando um gap cada vez maior. Se a gente subir para 100 pavimentos, no fim vai ter 3 meses que tu não vai conseguir fazer nada porque o time de elétricas está demorando mais. E além disso, a hidráulica é a mesma coisa. A hidráulica ela também tem 5 dias, junto com a alvenaria e o drywall, mas ela vem depois de uma atividade que dura mais que ela. Então, se a gente começar logo depois da elétrica, quando elas acabarem, ainda não vai ter frente para elas no pavimento seguinte, porque o time de elétrica ainda está fazendo. Se a gente conseguir otimizar e padronizar os ritmos, olha o que acontece. Padronizamos os ritmos. Todos agora têm a mesma quantidade de tempo, não gera mais essas folgas. A gente diminuiu 50% do prazo do projeto. Não chegou nem antes, acabava em dezembro e agora está acabando no final de agosto. Como que a gente padroniza esses ritmos? Porque não é simplesmente botar os caras para trabalhar mais horas, né? Se o time de elétrica está demorando isso, deve ser um motivo. Vários jeitos de padronizar esses ritmos. Por exemplo, ali o exemplo que eu citei logo no início, dos caras, dos pedreiros que quebravam na hora a alvenaria e foi feita uma central de cortes, eles conseguiram fazer em um dia menos. Vamos supor que eles já estão fazendo no jeito mais otimizado. Contratação de equipe. Se o pessoal da elétrica tem 3 pessoas, se a gente contratar um cara a mais,
então a gente for 4 pessoas, quem sabe eles consigam fazer no mesmo tempo que os outros, em 5 dias. Então esse conceito é o que a gente chama de takt time. Se a gente conseguir deixar cada quadradinho de pacote do mesmo tamanho, eles vão ficar nesse fluxo contínuo sem nunca gerar folgas. Então esse é o tipo de vantagem que só a linha de balanço tem. A linha de balanço, ela exibe para a gente, ela ilustra para a gente cada problema do nosso planejamento. Ela ilustra cada desavença com o conceito Lean. Então, só da gente ter um pacote de trabalho ali na segunda imagem que não está tacteado, que a gente chama, então ele tem um ritmo diferente dos outros, olha o espaço em branco que ele gera. Ele joga na nossa cara que tem como melhorar o nosso cronograma. E é isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer trazer o cronograma de vocês, a gente quer que o próprio cronograma nos mostre aonde a gente possa melhorar, e a gente quer melhorar o cronograma de vocês. Com a utilização contínua da linha de balanço, então vocês vão aprendendo, vocês vão trazendo mais obras, vocês vão aprender muito a enxergar esse tipo de coisa. Então, conforme o tempo esperado, é que o cronograma de vocês vai reduzindo de tempo. A gente tem clientes que são nossos clientes, enfim, desde 2018, desde 2019, que tu pega uma obra de início e de fim, de hoje em dia deles, e tu vai ver que antes eles faziam, a obra começava em 2020 e acabava em 2025, e hoje é 2 anos de obra. E dá para ver por quê no cronograma. Então, a linha de balanço, ela exige que a gente tenha paciência com ela, exige que a gente aprenda, mas depois ela só vai trazer benefícios para a gente. E o primeiro passo é o que vocês fizeram já, é ir atrás dessas melhorias, é contratar Vocês contrataram a Tático para ajudar vocês a fazer essa parte de planejamento, agora vocês estão voltando para a Prevision, e agora, daqui a pouco, a gente vai começar juntos aí a colher esses frutos. Então, alguns dos benefícios aí da nossa utilização da linha de balanço. Super simples e visual. Então, como o Eugênio falou, vocês usavam o Project, que tinha o Gantt, que é até parecido visualmente com a linha de balanço, mas vai ter 2.000 linhas, não vai conseguir enxergar ele como uma coisa só. O cronograma da Prevision, ele é super visual, você vai conseguir ver a obra inteira em 2 telinhas, tu arrasta para o lado, arrasta para o outro, vai vendo. Essa sequência de construção fica muito nítida, esse trenzinho de atividades, então tu sabe exatamente o que está acontecendo e onde que está acontecendo. Então, só de olhar eu sei que o time da alvenaria vai estar no 4º andar e o time da hidráulica vai estar no 6º, só de olhar para o cronograma. Que isso também faz essa otimização da produção. A gente consegue vincular todos os pacotes de trabalho e a gente consegue replanejar super fácil. Então, tu vai arrastar um pacote e ele vai arrastar todos, que é o que acontece aqui naquela primeira imagem. Deixa eu voltar. Então, tá vendo que conforme ele arrasta a alvenaria, arrasta a estrutura, todo o resto já vai junto? Então, o replanejamento aqui, se der algum problema, se der, ou até vocês conseguirem adiantar, então tu consegue mexer tudo de uma vez. Um replanejamento que, no geral, é feito em um dia inteiro, vocês vão conseguir fazer em 20 minutos, mudar para a realidade atual. Ele é super interativo, o nosso cronograma na Prevision. Isso, todos esses benefícios, quem fala não é a gente recolhe bastante feedback dos clientes, isso aqui é o que eles mais falam, os que mais consideram, assim, esses ganhos ao utilizar a Prevision são esses. Mas vocês vão ver também que tem diversos outros. A gente consegue atuar por níveis de planejamento. Então, a gente consegue diferenciar planejamento em longo, médio e curto prazo. Então, o longo prazo, nosso cronograma inteiro, a gente vê quando está acabando a obra. Começamos aqui em 2023, nossa linha de base está indo até 2025. O que a gente vai ter que fazer? O médio prazo, então, vê aí 1 mês, 6 semanas para frente, o que está vindo para a gente começar a contratar material, contratar mão de obra. Tem a parte de restrições na plataforma, que aí é no plano, em outro plano do que vocês têm, mas a gente pode mostrar também. O curto prazo, então, vocês terem um zoomzinho no cronograma, ver o que está vindo essa semana, tirar metas semanais com as nossas exportações de planilhas. Já vou mostrar tudo para vocês na plataforma também. Talvez não hoje, mas em breve, nas nossas reuniões. A gestão à vista, então, tem vários exemplos, se vocês quiserem eu mando para vocês também depois, que os nossos clientes nos mandam, do jeito que eles fazem a gestão à vista, conseguem imprimir esses cronogramas, e por ele ser tão visual, é extremamente legal de ter eles na obra. Então dá para imprimir um cronograma inteiro, 3 anos de cronograma. A gente tem cliente que imprime cronograma de 2, 3 anos, e aí coloca uma fitinha azulzinha para ir marcando o dia de hoje, e eles vão medindo, eles vão tendo esse controle lá na própria obra.
Então, sabe aquela noção que eu falei para vocês de o que e onde? Sempre vão saber o que está acontecendo e onde está acontecendo. As medições físicas, eu vou mostrar para vocês também. A gente tem um aplicativo de medições e dá para fazer pela plataforma. Então, eu trabalhei em obra, em canteiro de obras, fui estagiário de obra e saía com o caderninho por aí anotando, puta, fizeram 3 pavimentos de alvenaria, tudo aquele negócio meio chutado. Aqui a gente tem a medição pelo aplicativo, que você vai botando exatamente quanto foi feito, o que foi feito, coloca anotações, imagem, motivo de atraso. A gente vai entrar mais a fundo nessa medição. Quando você faz a medição física, se tiver vinculado com o orçamento, ele já vai fazer essa medição de orçamento também, então só de você ver o quanto quanto você fez fisicamente, tu vai saber o quanto você agregou também de valor do seu orçamento para dentro da plataforma. Então é aquilo que o Eugênio falou, a gente ter tudo junto no mesmo lugar. Todas as informações que a gente precisa para tomar uma decisão vão estar na mesma plataforma. Metas semanais, a gente tem a extração de metas, base previsto realizado, o quanto a gente consegue vincular por times, por exemplo, vocês conseguem vincular por responsáveis, então os responsáveis da alvenaria, a empreiteira de hidráulica, então imprimir as metas deles, o quanto eles precisam fazer por semana, tudo isso eu vou nas próximas reuniões entrar bem detalhadamente com vocês. Aí aqui as dashboards, que aí dá para ter um controle da produção, tirar metas, tudo isso a gente vai tirar da nossa plataforma. Dúvidas, pessoal? Alguma coisa que ficou? Algum comentário que vocês queiram fazer? Não, tudo certo. Tudo certo? Tá. Então agora a ideia é a palestrinha que já acabou. Agora a gente vai para a mão na massa. Você já tem acesso à plataforma? Não tentei acessar ainda, para ser bem sincero. Mas eu acho que vocês mandaram um e-mail já com passo a passo ali, né? Isso, dá uma olhada, tenta abrir esse e-mail, porque é super rapidinho, daí já dá para a gente já consegue entrar nela. Quem que vai mexer principalmente na plataforma? Que vai fazer o cronograma? Vai ser o Paulo, da Tático, vai ser vocês. Que aí a gente já coloca a pessoa que vai mexer mais para compartilhar a tela e ir mexendo na plataforma, que daí já vai aprendendo junto com a gente. Agora, depende do que é o mexer, né? Eu acredito que no geral vai ser o Paulo, mas Sim. se refere a alimentar a plataforma? Por exemplo, o que vocês vão fazer na plataforma? Vocês vão só analisar ela, olhar como está o cronograma, ou vocês vão, por exemplo, montar o cronograma? Isso quem vai fazer é o Paulo, né? Essa montagem de cronograma. Isso. Tá. Então eu acho mais Isso, legal, Francisco. eu acho mais legal o Paulo, então, ir mexendo durante a reunião. Só dá uma olhada no e-mail que você recebeu. E se você quiser compartilhando a tela para a gente criar junto aí a conta da Prevision, e aí você já convida o Paulo para dentro da plataforma também e ele já faz essa parte, já vai mexendo na plataforma. Tá. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Paulo, inclusive, enquanto ele vai vendo isso, você já mexeu com a Prevision? Você já teve algum contato aí com a Prevision na Tático? Sim, trabalho há 1 ano e meio aqui com planejamento na Tático. A gente tem vários clientes que utilizam a Prevision. Ah, legal. Então tu é craque já na plataforma. Sim. Beleza. Tá, essa tela aqui, né? Uhum. Tá, então dá uma olhada, a princípio é para ela já ter te mandado esse token. Tá. Tanto faz aqui o que eu coloco ou isso vai Vai ser. influenciar o Não, meu acesso ali dentro? não vai influenciar o acesso. Pode colocar engenheiro, sócio, Tá. diretor, o que tu quiser. Então coloca aí, por exemplo, planejamento, não sei a área que tu trabalha. Isso aí é Tá. mais para você ter esse controle aí dentro de cada pessoa, não vai influenciar no teu acesso. Depois eu mostro o que vai influenciar nesse acesso. Tá, entendi.
Token já... Tá, deixa eu... É porque vocês utilizavam antes a plataforma e deve estar lá ainda. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Ô, Léo, tá aí? Sim. Dá para reaproveitar o token? Ou eu excluo lá? Como assim? É porque ele foi cadastrar e o token está sendo utilizado, porque eles utilizavam a plataforma lá em 2019. Mas não foi um token novo que a Janine criou? Então, pelo que eu entendi, ela mandou o que eles já usavam. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Será que se eu tentar o acesso com meu e-mail direto já não tem a conta criada? Você tinha conta lá na conta Eu antigamente? acho que sim, eu só não me recordo se estava nesse e-mail ou se estava no geral da empresa, que é o contato@cadema. Tá. Tenta entrar na plataforma por esse e-mail, então. Nome da Cadema, tá? Contato@cadema. Achei aqui. Eu não vou lembrar a senha. Tem como pegar um token novo? Pera aí, Chico, ele tá como churn, eu vou ajustar ele aqui. Tá. Ele é cliente. É uma obra plano Pro, é isso? Isso, por enquanto Isso. é uma obra plano Pro. Tá. Aí, se quiser. Deixa eu pensar. Deixa eu ver aqui, cadê? Você tem a. Ó, tem tanto do Eugênio, no e-mail do Eugênio, como no e-mail do contato@cadema, tá? Tá. Ambos têm. Se vocês conseguirem acessar direto para um deles, eu vou mandar o link do acesso. Consegue mandar, Chico, para eles o link de acesso? Deixa eu pegar aqui. No caso, o acesso sem a necessidade de colocar senha? Isso, daí a senha você pode ajustar ela. Eu estou tentando direto por esse link. Tu consegue mandar aí o link de acesso, Léo? Onde é que eu pego o link? Peraí. Vou mandar aqui no chat, tá? Tá. É esse do login mesmo. Ah, tá. Mas eu tô sem a senha. Eu coloco aqui Não, daí como é só esqueci, você colocar recupera. esqueceu a senha, isso. Aí Tá. ele vai permitir você fazer o ajuste lá. Deixa eu pedir ali para alguém que tem acesso a esse e-mail me encaminhar o e-mail. Um minutinho. Aí o do Eugênio também, o e-mail do Eugênio também está cadastrado já, tá? Se o Eugênio quiser fazer o acesso para esse login aí, também quiser, se esqueceu a senha, cadastrar uma nova senha, eu sugiro já. Vendo, estamos pegando bom. Eu não contato? Não sei o teu. Sim, né? Ah, não contato? Precisa aparecer aqui. Aqui. Agora eu estou recebendo e-mails com os links. Tá, a Sandrina me encaminhou aqui assim.
dizendo que a conta está expirada. Tá inspirada? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, peraí, deixa eu pensar. Eu vou criar um novo token para vocês. Só um momentinho. Enquanto o Léo faz isso, deixa eu fazer uma pergunta que eu até tinha esquecido de fazer. Essa obra que a gente vai entrar, que a gente vai implantar primeiro, ela já está em execução ou ela ainda vai começar a ser executada? Já está em execução. A gente faz quase beneficiado. Nos primeiros 3, 4 meses de obra. Tá, entendi. Beleza. Entra naquele link do token de novo. Tá. Daí coloca esse token aí, Adema 2. Aí tanto você como o Eugênio, esses e-mails eu vou excluir da nossa base para ficar livre também. Tá. Já está liberado para botar esse token ou ainda não? Ah, já tá sim, já tá liberado. Para mim está dando como token não cadastrado. Ué? Não encontrado. Cadema 2? Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode ir compartilhando a tela ali do token. É, aqui para mim tá liberado. Tenta com um C minúsculo ali do Cadema. Ah, é, C minúsculo, isso. Boa, agora cadastra. Agora vai. Agora deu certo. Boa. Tá. Vamos já chamar então o pessoal para dentro da empresa. Pode fechar essa mensagenzinha aí que tu viu. Normalmente dá uma lida nessas mensagens. Elas vêm quando tem alguma alteração na plataforma e tudo mais. Mas pode ir ali em configurações. Isso. E aí vai ser as informações da empresa. Ali onde tem membros, vai aparecer cada um que tem acesso à empresa de vocês. E em permissão vai ser o que ele pode fazer. Você tem a permissão de administrador. Então, tu pode fazer tudo. Pode arquivar projeto, pedir para arquivar projeto, pode mexer no cronograma quanto tu quiser, mexer em orçamento, excluir coisa do cronograma. Tu é o administrador do negócio. Vai lá em convidar. Vamos convidar o Paulo primeiro. Ali tem tá vendo? Lá em cima tem um e-mailzinho azul. Lá na direita. Isso. Aí tu vai convidar membro. Legal. Pode colocar qual que é o e-mail que tu vai usar, Paulo. Lança aqui. Vai ser mariana@taticosoluções.com.br. Legal. Paulo, você chega a usar com o teu e-mail pessoal, o teu e-mail da Tático em alguma empresa já? Sim, tá vinculado a outro cliente já. Você pode cadastrar o teu mesmo, tá? Você colocar Paulo mais 2 na frente, dá para cadastrar no teu também. Mas aí eu não tenho que criar um novo e-mail com... Não. Então pode colocar, não tem problema. Como que é teu e-mail hoje? É paulo@taticosoluções. A gente só usa essa estratégia de pegada de outras pessoas justamente porque, como tá vinculado, a gente acaba não podendo usar, né? Engraçado que teu e-mail não está cadastrado para mim no sistema. É Não? Paulo mesmo? Uhum. Ah, sim. Paulo, não tem nada além de Paulo. Não. É que provavelmente o escopo do cliente deve ter acabado, então. Mas a princípio estava cadastrado. Mas se der, pode colocar no meu, não tem problema. Pode colocar no seu, que o teu não está cadastrado. Aí em permissão, a gente vai escolher qual que é a permissão dele. Vão ter várias permissões aí. O administrador, igual você, pode fazer tudo. O normal, ele vai poder fazer tudo no projeto que ele for selecionado. Então, por exemplo, tu vai vincular ele a um dos projetos. Ele vai ser basicamente administrador, mas desse projeto só. O administrador é para todos.
Visualização e medição é para pessoal, por exemplo, que vai medir na obra, assim, vai lá e põe ele com isso, então ele não vai poder interferir no teu cronograma de algum jeito, ele pode sem querer excluir alguma coisa, então ele só vai poder visualizar e medir. E tem o apenas visualização, se você quiser que alguém só possa visualizar, não possa fazer nada, tem esse ali. Para o Paulo, eu acho que é legal pôr de administrador também, né? Se ele vai mexer em tudo. Aí pode convidar. Eu mando esse link para ele. Ele não precisa, ele vai receber esse convite, mas pode mandar também. Manda ali no chatzinho do Meet para ele já abrindo. Legal. E aí vamos convidar o Eugênio já também. Vamos aproveitar tudo de uma vez. Legal. Eu tinha comentado de ser o Paulo que vai mexer, mas pelo que eu entendi, o Paulo já super sabe utilizar a plataforma, né? Já sabe... Já se sente confortável para fazer, Paulo? Para, tipo, mexer em cronograma? Não entendi o que falou, Francisco. Já sente confortável para fazer, mexer em cronograma, tudo? Tu não acha que precisa? Sim, não tem problema. Mas eu acharia legal tu passar mesmo pro pessoal da Academa saber o processo, mas o que eu ia aqui é tranquilo. Tu sabe tudo, então a gente faz com o Gabriel, porque daí vocês sabem mexer também na plataforma, todo mundo sabe. É legal vocês saberem o básico também. Tá. Vamos ali na aba de projetos na esquerda, então, Gabriel. Vamos criar o nosso primeiro projeto. A gente tem aí 23 minutinhos de reunião ainda. Vamos utilizar para já criar o projeto. Já vou mostrar algumas coisas para vocês. É normal não sobrar tanto tempo nessa primeira reunião para a própria plataforma. Então, beleza aí mesmo. Criar projeto. Vamos colocar o nome dele. Aí pode colocar obra. Aí desce ali, tem um scrollzinho ainda para o mouse. Então, a área, tu pode colocar a área total do projeto se você quiser, senão não tem problema também. A seção, por enquanto só tem essa seção meus projetos, vamos supor, tu quer criar uma seção de projetos verticais e horizontais. Aí tu pode escolher ali a seção que vai. No momento, deixa essa no meus projetos. Em membros, lembra aquilo que eu te falei, que tem algumas... quem não é administrador precisa ser colocado. No caso, tu não precisa colocar nenhum dos dois, porque eles são administradores, mas se você, por exemplo... chamar alguém de obra e tu falar, esse cara da obra vai começar a medir. Aí, para ele ter acesso a esse projeto, tu vai em editar e coloca ele como membro do projeto. No momento, não precisa fazer, pode deixar sem nenhum. Aí, o endereço, se você quiser colocar também, tem a opção. E embaixo, tem, se você quiser subir de um arquivo project, só se você quiser, o recomendado é sempre fazer do zero, justamente porque é a hora de fazer ele mais otimizado possível o cronograma. Então, pode salvar. E ele vai criar aí um cronograma sem nada. Tu vai ver que não vai ter eixo Y, então ele só vai aparecer lá as datas. Então tá carregando aí, que é o primeiro projeto que está sendo feito. Eita, não era para estar demorando tanto, não. Estranho. Será que eu dou um F5 aqui no site e não F5, sim. Talvez a gente estava... Por a gente estava abrindo várias... Não entendi. Atualiza aqui? Pode dar um F5 no site. Por talvez a gente estava abrindo vários links do site diferentes. Talvez ele tenha dado um... Vamos criar ali o projeto de novo. Então ele já está criado. Clica ali em meus projetos. Ele só não tinha carregado. Abre. Eita. Clica em criar projeto. Ele só coloca ali no tipo de projeto como obra. E salva. Era para ele ter feito assim no dia instantâneo. Tá. Agora vai ter aquele botãozinho de selecionar ali. Quando tu seleciona ele, a aba da esquerda, que tem tudo ali, dashboard, notificação, medição, é tudo relacionado a ele. Então, o projeto que tu selecionar, essa aba vai ser relacionada a ele. Então, a primeira coisa para a gente ir, vamos em calendário.
Acho que é a primeira coisa da gente validar já, mostrar para vocês. O calendário vai ser como ele é feito, como vai ser organizado os nossos pacotes de trabalho. Os pontinhos pretos são dias úteis. Então, são os dias que eles vão estar acontecendo. Ele vem por padrão assim. Ele vem por padrão com todos os feriados nacionais e sem sábado e domingo. Vamos supor que vocês utilizem sábado e domingo. Vocês trabalham no sábado, por exemplo, ou não? Em geral, não. Esporadicamente, tem alguns serviços que são feitos, né? Em geral, tá. Se vocês têm duas opções. Se você, por exemplo, trabalhar no sábado, tu consegue, sobe um pouquinho a tela? Aqui? Um pouquinho mais. É lá em cima. Opa, pode dar um cancelar aqui. Ali, ó. Tá vendo que tem o de janeiro até. Aí tem os dias úteis. Ali tu selecionaria sábado também, nos dias úteis, e aí todo sábado viraria dia útil. Se vocês forem trabalhar em um sábado específico, tipo, no sábado que vem, a gente vai ter que trabalhar para cumprir meta. Então, tu iria lá no... Vamos lá em... A gente tá aqui, mês maio. Vamos lá no próximo sábado, que seria dia 21. Tá vendo ali 21 de maio no cronograma? Ali na esquerdinha. Ali, no mês de maio. Clica no dia 21. Então, se nesse domingo vocês trabalharem, tu clica ali e esse é um dia útil. Então, quando tu organizar o teu cronograma, ele vai ser contabilizado como dia para ir às nossas atividades. Pode apagar esse sábado, esse domingo aí, que a gente não vai utilizar. E aí, se vocês quiserem adicionar feriados, então vocês vão ter feriados regionais, como a gente não sabe de onde vocês são, a gente não coloca eles para o padrão. Então, pode subir lá de novo. Então, vai lá em feriados. Ele está com todos os feriados nacionais. Se vocês não folgarem em algum deles, por exemplo, o Dia dos Finados caiu numa sexta-feira e a gente não vai folgar, caiu numa quinta-feira e a gente não vai folgar nessa quinta-feira porque a gente vai folgar na sexta. Então, eu apagaria aí o Dia dos Finados, tiraria ele. Então, ali no Dia dos Finados, tu iria apagar o negocinho, aí ele iria virar dia útil de novo e tu iria manualmente lá e botar que a sexta-feira não é dia útil. Então, era o dia 2 ali, tá vendo? Sim. E aí, assim, vocês controlam quais dias vocês vão considerar útil e não. Lembrando, daquele projeto não vai ser para todos. Cada projeto tem o seu próprio cronograma. A quantidade de tempo que vai aparecer no cronograma de vocês, então, vai ser ali onde está, de janeiro de 2023 até dezembro de 2025. O legal é a gente não deixar muito espaço em branco no cronograma. Tipo, se vocês começaram quando vocês começaram a obra? Janeiro. Janeiro de 2023, então tá certo já. E quando planejam terminar? Hoje o planejamento é terminar ela por quando? Abril de 25. Abril de 25. Beleza, então vamos colocar aí, coloca até maio então de 2025. A gente tem um mesinho, aí pode fechar. Aí vamos salvar ali do lado. Tem um botão de salvamento ali azulzinho, isso, pode clicar. Aí pode confirmar. Tá. Aí, alguma hora, se vocês quiserem colocar todos os feriados regionais que vocês folgam, vocês vão lá em calendário e apagam como diazinho útil, e aí a plataforma já não vai considerar mais. Pode, então, selecionar de novo o nosso cronograma. Pode selecionar ali. Ali no próprio Vilares, ali. Isso. Não, aí mesmo. Aí mesmo. Então, no momento, ele não tem o cronograma porque a gente não tem o eixo Y, que são os lotes. Os lotes vão ser onde a gente vai ter a replicação de serviços. No caso de vocês, são casas, né? Então, são várias casas. Quantas casas são no total? 15 casas? Tá. E aí, vocês vão decidir como vocês querem fazer esse controle. Dá para fazer um controle bem aberto, por exemplo, 15 lotes de 15 casas diferentes, então casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, até a casa 15. E aí um lote, por exemplo, vocês podem colocar de serviços iniciais, então onde vai ter parte de locação de terreno, de fundações, essas coisas, que talvez sejam separados dos lotes. Ou vocês conseguem fazer ainda mais específico. O quão grande é a casa de vocês? Vocês gostam de separar, por exemplo, casa 1 lado A, casa 1 lado B, ou casa 1 cozinha, casa 1... Vocês vão ter que saber como vocês vão querer controlar esses serviços. A Tati, ela já fez essa linha de balanço, se não me engano, está separado por casa
Tá, as casas são mais de um pavimento, é isso? Isso, Francisco. Isso, sim. A gente já tem uma linha de balanço que a gente fez preliminar no Excel para a Cadema e a gente vai transportar ela para o Prevision assim que tiver tudo configurado, né? E os lotes, eles estão divididos entre as áreas de lazer e por casa mesmo. Aí dentro do lote das casas que a gente faz essa subdivisão. Legal. Beleza, ótimo. Então, por exemplo, os lotes vão ser casa 1, primeiro andar, casa 1, segundo andar, casa 1, terceiro andar, e depois casa 2, primeiro andar, é isso, né? Isso. Tá. Aí, como é que a gente faz esses lotes? Ali o menu de funcionalidade, eu não vou te botar para fazer 400 lotes, porque não é a tua função, né? Quem vai fazer isso é o do pessoal da Tático. Mas só para a gente ter uma noção para quando, se você quiser alterar alguma coisa, onde você altera, o que você altera. Ali, tá vendo no canto superior direito que tem uma bolinha azul? Toda página que tu tiver vai ter uma bolinha azul que faz alguma coisa. Normalmente ela vai ser o essencial aí para tu mexer na tua página. Então, ali tem as configurações de pacote de trabalho, de lote, data marco, responsável, impressão, exportar. Tudo isso é como a gente vai mexer no nosso cronograma. Então, vamos ali em lote. Deixa eu só te mostrar. A gente cria umzinho. Pode colocar, por exemplo, vai no mais, para a gente criar um lote. E vamos criar o lote de área comum. Pode botar aí nome área comum. Beleza. Aí a área, se você quiser colocar a área, se você sabe a área da área comum, ela é interessante para a gente fazer a vinculação do orçamento. Até uma dica para o Paulo, isso. A gente colocar a área principalmente de pavimentos, de casa. Quando a gente for trazer o orçamento, a gente consegue trazer proporcional à área do local. Então, esses pesos vêm automatizados. No momento não precisa botar, pode salvar ali. Grupo de aplicação, depois eu mostro para vocês o que é. Pode salvar. Lá em cima tem um botão de salvar. Então aí já está criado o primeiro lote. E a gente vai fazendo assim. Então vamos criar mais um, já que é rapidinho. Coloca casa 1, casa 1 térreo, por exemplo. Aí, para não ficar muito extenso, eu iria fazer, por exemplo, uma sigla. Por exemplo, em vez de casa 1 térreo, casa 2 térreo, a gente pode botar, por exemplo, C1. Isso é o que eu faria. C1 térreo. Paulo, fique à vontade depois para mudar essas coisas que eu estou fazendo aqui, é só para mostrar mesmo como é feito. Claro, deixa o pessoal brincar. Boa. Então, só mais um cria para eu te mostrar depois o grupo de aplicação. Faz casa 1, pavimento 1. Tá, boa. Aí pode... Legal. Agora, vai ali de novo em lotes, onde a gente estava. Lotes, legal. Vai nos 3 pontinhos lá em cima. Isso. E vai em configurar grupos de replicação. O que são os grupos de replicação? Eles são aonde a gente vai aproveitar a repetição de serviços para lançar tudo de uma vez. Então, aonde que vai ter repetição de serviços? Para vocês, vai ser nas casas, certo? As casas vai ser, o primeiro andar vai ser parecido com o segundo. Então, vai lá em mais e cria aí o nome do grupo vai ser casas. E nos lotes, seleciona a casa 1 térreo e a casa 1 pavião. Isso. Legal. Ali a gente também pode controlar a quantidade de linhas. Vamos deixar 2 por lote, tá bom? Se precisar de mais, a gente coloca mais. O ideal é a gente ter a menor quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pode salvar. Legal. Agora vamos lá em pacote de trabalho. Pode fechar isso aí. Isso. Aí vai lá em funcionalidade de novo. Ali no onde você estava, isso. Aí ela vai lá em pacote de trabalho. Isso. Clica no maisinho ali. Os pacotes de trabalho, eles vão ser os nossos pacotes mesmo. O que a gente quer representar? Eu vou dar um exemplo. Tem algum serviço que vocês já sabem que acontece logo de cara na área comum? Por exemplo, paisagismo, alguma coisa que vai ter na área comum. Depois isso vai ser alterado, o Paulo vai alterar, é só para dar um exemplo para vocês. Pode ser paisagismo. Coloca aí então, paisagismo. Legal. Normalmente a gente gosta de colocar uma siglazinha antes, para a gente ter, por exemplo, paisagismo, bota PAI-paisagismo.
porque daí quando a gente estiver vinculando o orçamento, essas siglas vão nos ajudar a achar as coisas. Por exemplo, todo serviço de alvenaria, a gente coloca um ALV no início. Então a gente sabe e consegue vincular tudo que é de alvenaria com a sigla. Se a gente quiser, a gente consegue botar serviços dentro do pacote. Então, por exemplo, o meu paisagismo, primeiro eu vou ter uma medição da área, depois eu vou ter alguma outra coisa, e tu consegue botar serviço dentro do pacote. No momento, vamos colocar só o pacote mesmo, pode salvar. Lá em cima. Legal, isso é de área comum. O paisagismo não é um serviço repetitivo. Agora vamos clicar em mais. Pode clicar em mais de novo. Aí vamos colocar alvenaria. Coloca ALV, traço alvenaria. Beleza, desce um pouquinho ali embaixo. A gente consegue colocar uma cor. A cor vai nos ajudar a... Se você não colocar nenhuma, ela vai uma aleatória. Mas é algo legal da gente padronizar. Então, por exemplo, todo serviço que for relacionado à alvenaria, coloca em laranja ali. Que aí de longe a gente consegue ver que tem serviço de alvenaria chegando. Pode salvar. Legal, agora a gente tem 2 serviços aí dentro. Deixa eu te mostrar como é que funciona o lançamento e como a gente mexe neles. Vai lá na... Vamos voltar para o cronograma agora, pode clicar fora daí. Isso. Clica em qualquer lugar ali na área comum. Pode fechar essa abinha de funcionalidade. Clica em qualquer lugar na área comum. Aí no próprio cronograma, é isso. No próprio cronograma, é isso. Pode clicar aí. Ah, o cronograma está fechado. Tá vendo? Lá em cima tem um cadeadinho azul, lá em cima na direita, pode abrir. Quando ele está assim, é para tu não mexer em nada sem querer. Legal. Vamos selecionar na área comum o nosso paisagismo. Beleza. Aí coloca aí uma data de 7 dias, por exemplo. Escolhe ali a duração. Beleza. Lançar. Pode lançar. Então aí a gente criou o nosso primeiro pacote de trabalho. Arrasta ele para um lado, arrasta para o outro, brinca com ele à vontade. No momento ele não tem nada vinculado nele, então tu pode mexer para onde você quiser ele. Agora vamos criar o pacote de trabalho de alvenaria. A alvenaria, a gente sabe que ela acontece no térreo e no pavimento 1. Em todos os outros também, mas no caso a gente só tem esses 2. Vamos aproveitar que eles são repetitivos. Clica aí no pacote de trabalho da alvenaria, seleciona ele. E ali onde tem o lote, que está C1 Pavio 1, abre essa aba aí. Tá vendo que tem o Casas escrito ali? Se tu selecionar no quadradinho Casas, ele vai selecionar todas as casas que tem. Ou aí tu pode selecionar individualmente, mas se tu clicou no caso, ela seleciona. Então pode botar selecionar ali do lado. Legal. Então vamos botar uma dependência, inclusive, tá vendo o maisinho ali embaixo? Essa dependência, vamos colocar com paisagismo. Bota ali, pacote de trabalho paisagismo. E a gente consegue botar a dependência que a gente quiser. Então ali onde está começa, coloca iniciar, bota terminar. Tá vendo que tem um começar ali na esquerda? Né? Calma aí que eu tô travado. Terminar, boa. Aí coloca... Dá para mexer em tudo aí, por exemplo, dá para botar terminar 0 dias depois do início, dá para mexer, dá para fazer a dependência que a gente quiser. Tá me ouvindo? Deu uma travada aí. Eu não sei se é a minha internet ou deu uma oscilada. Beleza, agora eu tô te vendo. Coloca qualquer dependência que você quiser aí. Tá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. É que eu acho que tá travada a tela. Ainda tá numa telinha. Aí, agora mudou. Beleza, então você mudou o quanto tava para fazer aí. Isso é uma dependência, então pode salvar. Então agora ela tá com uma dependência do paisagismo, mas nesse caso a gente criou para o mesmo lote. Pode fechar essa dependência, a gente não vai ter paisagismo. Pode ir lá nessa dependência e tem um botão de excluir ali do lado. Tá vendo? Tá, lança sim. Lança sem essa dependência primeiro, deixa eu te mostrar. Então, a gente já criou, em uma vez, a gente criou todos os pacotes de alvenaria para todas as casas. Se vocês tivessem todas as 15 casas, ele iria ter criado para todas e para todos os pavimentos. Arrasta a alvenaria para um lado e para o outro. Mas arrasta de baixo, aqui depende. Pode deixar essa aí mesmo, não precisa voltar ela para o lugar. Vai arrastando essa para o lado. Calma aí que ele está salvando embaixo ali. Você fez um replanejamento.
Eu acho que a tua internet está dando uma osciladinha, que até estava travando para mim, talvez deu uma demoradinha para salvar, porque quando você fez as ações, a internet estava dando uma oscilada. Pessoal, tem problema para vocês a gente passar 5 minutinhos? Era para acabar às 11 horas. A gente tem problema para vocês a gente ir até às 11h05? Vocês têm alguma... Então, pode ser. Tá, legal. Dá um F5 na página aí, Gabriel, que eu acho que tinha caído a tua internet, ele deve estar... Vamos procurar, vai indo pro lado, é porque a gente não tava na data do hoje. Ele deve estar, eu acho que tá para antes do hoje. Vamos ver esse pacote de trabalho. Aí, então aí. Beleza, vai mexendo essa alvenaria aí para frente. Pode, isso, destrava, legal, pode ir mexendo para frente. Então tu vai ver que ela vai acompanhando, porque uma depende da outra. Só que elas não estão dependendo do paisagismo. Clica com o botão direito na alvenaria do térreo, e aí tu vai ter as opções de editar individual, ou seja, só para esse pacote do térreo, ou múltiplo, ou seja, para todas as alvenarias do teu projeto. Vamos para individual, clica em editar individualmente. Vamos falar que a alvenaria do térreo precisa começar depois do paisagismo da área comum. Clica no mais ali. Então essa é só para do térreo, aparece ali no lote, tá vendo? C1 térreo. E coloca aí, seleciona ali no pacote de trabalho, seleciona o paisagismo. Isso. Aí seleciona a área comum, no lote ali. Isso, na área comum, pode salvar. Aí pode lançar assim. Ali embaixo tem o salvar. Agora está tudo vinculado. Joga o paisagismo para frente. E assim que a gente vai vinculando todo o nosso cronograma, e assim a gente tem uma facilidade de replanejamento super fácil. Porque justamente no fim tudo depende de alguma coisa. A gente só consegue fazer um serviço se a gente fizer outro, e no fim tudo é um grande ciclo na construção civil. Então o ideal é a gente ter tudo bem vinculadinho. Essas são as funções básicas do nosso cronograma. Certo? De lote e pacote de trabalho? Certo. Uhum. Beleza. Então, agora está acabando o nosso tempo, eu ainda quero mostrar o site de vocês, é rapidinho. Então, para nossa próxima reunião, onde a gente vai entrar mais a fundo no cronograma, o ideal seria o Paulo já ter feito pelo menos passar essa linha de balanço. Paulo, quanto tempo tu acha que dá para passar os lotes para dentro do cronograma? Ou os lotes ou o cronograma inteiro? Não, os lotes e um pouquinho do cronograma. Não precisa ter lançado o cronograma inteiro, sem problemas. Só os lotes e um pouquinho. 3, 4, Aham. Eu pretendo finalizar até terça-feira. até terça-feira. Legal. Isso. Então, a nossa próxima reunião, eu posso deixar marcado para quarta-feira? Vocês têm quarta-feira? Deixa eu dar uma olhada aqui, mas para mim não tem problema, não. Aqui tá bem. Por mim pode ser, né? Por nós. Tá. Quarta-feira, por mais ou menos de manhã ali, pode ser? Das 10 às 11? É uma horinha de reunião a partir de agora. Pode ser. Vou deixar quarta das 10 às 11. Então, qualquer coisa, se tiver alguma mudança, a gente se fala. Eu tô agora no grupo de WhatsApp lá também. Deixa eu deixar lá. E Beleza. depois eu mando o convite para vocês. Beleza. O que a gente tinha para ver hoje era isso. Eu queria fazer essa revisão de link com vocês, mostrar a plataforma no geral. A plataforma em si, as funcionalidades dela, a gente vai aprofundar mesmo na semana que vem, que o Paulo já vai ter feito bastante dos lotes, já vai ter alguns serviços para mostrar o que a gente consegue fazer. E aí, antes da gente dar tchau aqui hoje, eu só quero mostrar para vocês. Pode parar de compartilhar a tela aí, Gabriel, por favor. Esse site aqui que eu vou mandar para vocês, deixa eu compartilhar rapidinho. Aqui, ó. Ó, eu vou mandar o link aqui para vocês no chat. Deixa esse link salvo, esse site.gu. Esse é o site de vocês, tá? Aqui tem algumas informações gerais, então tem informações da Prevision aqui, enfim, algumas informações das funcionalidades da plataforma. Isso vocês podem ver tudo depois, alguns cases.
As funcionalidades da plataforma aparecem aqui no site também, mas o principal aqui dentro desse site vai ser essas duas abas aqui, de implantação e de reuniões. Cada reunião eu vou gravar, tá? Ela vai ficar gravada igual essa, e logo em seguida, então hoje no final do dia, eu vou colocar a gravação dela aqui. Então, a primeira reunião vai ter aqui falando o tópico, então foi o planejamento Lean, introdução à plataforma, e vai ter um videozinho no YouTube aqui, que é dessa reunião. Então, pô, acabamos essa reunião, tu quer criar lote, esqueceu como faz alguma coisa? Assiste aqui. Ou, por exemplo, alguém perdeu a reunião, semana que vem o Eugênio vai estar viajando. Ele quer saber, mas vocês não querem adiar tanto? Vai ter todas as reuniões gravadas aqui, nessa aba de reuniões. E a outra aqui é a de implantação, que vai mostrar para vocês a jornada. Então, aqui tem minha fotinho, falando mais ou menos das coisas da Prevision, depois vocês dão uma exploradinha nesse site, e aqui a jornada vai falar mais ou menos, isso aqui é bem moldável, tá? Isso aqui é um plano diretor, assim, que a gente vai tentar seguir, mas no geral, talvez algum assunto fique para a próxima, a gente consiga trazer um assunto para antes, enfim, mas, por exemplo, a reunião 2, que seria a próxima da semana que vem, pô, o que será que vai ter lá? Se vocês entrarem aqui, vai ter, no geral, vai ser análise do cronograma, que é o que a gente vai começar fazendo, já que o Paulo vai terminar ali os lotes, a gente vai mostrar algumas coisas do cronograma, e a gente já vai entrar em orçamento, se der, se for possível também. Então, aqui por essa jornada de implantação, vocês conseguem acompanhar o nosso andamento aqui dentro. Aí aqui tem o assunto, uma das reuniões. Então, no geral, o que vocês mais vão utilizar dentro desse site vai ser essa parte, implantação e reuniões, certo? Salvaram o link do site aí? Sim, por favor. Fechou então. O que a gente tinha para hoje era isso, acabou nem passando 5 minutos. Então, depois eu mando o convite para vocês na agenda, por e-mail de todo mundo, e a gente se vê na semana que vem. Deixa eu parar de gravar aqui. Muito obrigado pelo tempo aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Acho que vai ser bem legal essa fase de implantação.